Seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da Comunidade da Vila, onde a gente pega um texto bíblico e traz tudo que tem de contexto cultural, contexto literário e também do seu conteúdo. E nós estamos numa série chamada Isso Muda Tudo, Encontros com Jesus, e eu estou com o nosso corpo pastoral aqui, ministerial. Quero começar, deixa eu ver, com o Zé. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Zé, o que eu pergunto sobre esse texto aí? O que seria uma boa pergunta, Simval, para esse texto aí? Tá, tô pensando. Eu ia falar. Você já ficou. Deixa eu te fazer as coisas. Você é mais. Eu falei a Bíblia. E tua mulher você prefere ler a Bíblia ou ter a carteira assinada? Você já usou o fato de estar descansando e falou, não, eu só estou aos pés de Jesus? Era pra uma piada. Não é pra responder isso. Você tá bem. Simval, você tá bem? Tudo bem. Tudo bem. Tem alguma pergunta sobre esse texto que seria engraçado, você acha? Pra mim, pra eu fazer pra você? Não? Eu acho que esse aqui é uma briga de casa, né? Eu acho que quem... briga de casa. É uma briga de casa. Isso aqui é uma briga de família, assim, típica. Ô Zé, quem é o mais trabalhador lá na sua casa? Era você? Rapaz, agora vamos lá. Vamos pegar assim. Quem que os seus pais enxergam como, esse aí é o que trabalha bem? É você ou... Somos em 4 irmãos, isso, né? Eu diria, curiosamente, que é o meu irmão, viu? Não meu era irmão você? Não. Tu jamais. tá muito Maria, né? Você tá só aos pés. Eu sou o mais novo, né? Nunca o mais novo. É sempre o invejado, né? Pelos outros. Essa é a verdade. Simval, lá na tua casa, visto pelo seu pai e pela sua mãe, quem era o trabalhador ali? Quem é? Esse aí vai ralar. Eu era muito preguiçoso, cara. Você? Eu jurava que ia ser seu irmão. Não, eu era muito preguiçoso. Eu fugia do serviço muito. Então não é você. Mas nós éramos três meninos, né? Então tinha a obrigação de cada um. Minha mãe saía. Aí quem era que você acha que ele, pelo menos fingiu ser o mais... O meu irmão do meio. O Silas é o menino perfeito, o menino prodígio. Nossa. Caramba. Lavava melhor a louça que todo mundo. Doeu falar isso agora ou não? Mas é verdade, né, cara? Depois de velho dá pra reconhecer que ele era mesmo aplicado. Irmão é complicado. Paulo! Então. A gente já sabe da sua irmã, né, Paulo? Tudo bem? Não, mas eu... A sua irmã é um espetáculo, é muita gente boa. Ela é verdade. Mas eu sempre fui o preferido. Com certeza, cara. Se você perguntar pros meus pais, longe da minha irmã, sem minha irmã ver, eles vão me elogiar pra caramba. Eu que lavava melhor meus tênis. Eu tava sempre mais ativo. Trabalhador não é preferido. Eles chegaram pro Paulo e falaram assim, não, Paulo, você tá bem, lava seus tênis aí. Não, mas assim, cara, Quem começou a trabalhar mais cedo lá na o tua trabalhador casa? que é mais pro lado do pensamento, da poesia, normalmente ele fica estigmatizado, entendeu? É isso aí, Paulo. Mas, então assim, as pessoas de fora, e a minha irmã me estigmatizava, mas meus pais falavam, não, filhinho, tudo bem. Fontana, se você não for mais trabalhador sendo filho único, aí complicou. Tudo bem, Fontana? Tinha um Tudo vizinho, bom. né, Fontana? Não fala do vizinho do Fontana, não, é complicado. Eu tava pensando qual deles. Aí nossa, realmente. Tudo bem, Fontana? Tudo bom. Você era olhado como o trabalhador ou só o estudioso? Não, cara, eu comecei a trabalhar pro padrão do lugar onde eu cresci relativamente cedo. Né? Eu comecei a trabalhar com 17. Então, pros padrões do lugar onde eu cresci, isso é relativamente cedo. Então, então assim, até os 17 eu era só um semi-estudioso. Uma boa pergunta teria sido... Semi-estudioso não, duvido, tá? Ele falou semi-estudioso. Ele tá brincando. Porque... Ele tá brincando, é o jeito uma dele cabeça tentar ser humilde. pensante. Mas seria uma boa pergunta essa. Você é mais trabalhador ou estudioso? Sim, né? Uma boa. Estudioso, com certeza. Você prefere... Não porque eu sou muito estudioso. Não, mas é isso, assim. Não, tem gente que... Não, eu sempre sofri... Você seria feliz tendo uma bolsa de doutorado pra ficar estudando? Sim. Cara, eu Esse não é o seria. meu caso. Não que eu seja trabalhador pra caramba, mas você seria, Paulo? Jamais.
Simval, você seria? Aquela bolsa que vai te sustentar, mas você tem que ficar estudando e... Não, cara, eu ia sofrer demais. Fontana? Eu ia sofrer muito. Não ia? Se alguém quiser, inclusive, ver esse sofrimento, tá, de repente, assistindo a gente. Imagina sofrer, né? Meu Pix é o meu CPF. Então temos dois estudiosos e 2 trabalhadores aqui, né? O texto que a gente... E você? Eu? Como é que é lá na sua casa? Quem que era? Eu não era o trabalhador, isso com certeza. Quem era o mais trabalhador lá de O vocês trabalhador é o meu irmão, que André. com 13 anos começou a ser office boy, comprou a sua mobilete lá, sua moto, e trabalhou até hoje, tá lá trabalhando. Eu já saí de casa, peguei os 50% da herança. Ainda não voltei arrependido. Isso que eu ia dizer. Não voltou nunca mais, né, mano? Só que eu também não... Que engraçado, eu não sou nenhum dos dois. Também não gostaria de ser sustentado para estudar, não. Eu não sei lá o que eu tô bem triste essa resposta que eu acabei de dar. Mas eu acho Terapia, que eu gostei. Mas a tua irmã é que estuda, né? A minha irmã é estudiosa. Eu sou do meio, aquele aqui. Porque aí a minha irmã tem doutorado, tá fazendo um segundo. Ela tá aprendendo coreano e tem um outro doutorado. Eu descobri esses dias que ela tá num outro doutorado. Então, assim, ela não vai parar de estudar. Quer dizer, além dela fazer 2 doutorados, ela não conta. Ela não conta, é isso que eu tô falando. Se sou eu faço. Sabe aqueles caras que vai fazer uma pós e a chama de doutorado? Então, Isso, é isso aí. Eu conheço alguns assim. Conhecemos. Foca aqui, Eu tenho uns vizinhos complicados, gente. Ai, gente, que coisa. Passou na frente da universidade. Gente, vamos ver se o evangelho vai nos confrontar com essa nossa língua, esse nosso cabelo. O texto hoje é um texto de um encontro. Não é uma pessoa, são 2 pessoas. E é muito interessante porque nesse encontro Jesus surpreende. Parece, assim, a gente pensa que ele deveria ter ido para um lado e ele vai para outro. Qual é o texto, Zé? Evangelho de Lucas, capítulo 10. E é conhecido como o quê? Quais são os títulos aí? Vamos ler os títulos aí. Na casa de Marta e Maria, NVI. Isso. Tem uma outra coisa aí? Um títulozinho. Só estamos com a NVI aqui, então é isso mesmo. NVT é Jesus visita Marta e Maria. Ok. E vamos ver a revista corrigida aqui, que já Alguém vem, né? Marta e Maria. Tipo, não tem nem verbo. Marta e Maria. É isso aí. E tome. Quem vai ler? NVI, Posso NVT? ler? NVI aqui. Tá bom, vamos. A partir do versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que coisa. Vamos dar um foco no contexto histórico e literário de Lucas. Zé, você pode falar um pouquinho do Evangelho de Lucas pra gente? Aquele conhecimento geral do Evangelho de Lucas? Sim, o Evangelho de Lucas ele tem alguns detalhes que são diferentes, né? Apesar dele ser sinótico, que nem Marcos e Mateus serem parecidos ali, Lucas ele era gentil, né? Não era judeu, então ao escrever ele tem essa peculiaridade e tem também a postura histórica assim, dele no começo mostrar que ele quer pegar alguns dados, algumas coisas, tem uma pesquisa por trás, mas além disso ele tem uma tendência de mostrar pessoas à margem, assim, marginalizadas de alguma forma, seja mulheres, né, que na época eram deixadas de lado, né? Esse exemplo aqui que a gente está lendo hoje tem a ver um pouco com isso, ou seja pessoas que estão ali em outras situações. Né? Tem os 4 excluídos, né, que são as mulheres, os samaritanos,
ou estrangeiros, os pobres e as crianças. São o tema, os 4 ali, os Big bem Four, enfatizados no Evangelho são de bem Lucas. enfatizados. Você vai ter muito material exclusivo ali sobre isso. As mulheres, no fato mulher, já que a gente vai entrar nas mulheres, é Lucas que fala que parte do ministério de Jesus é sustentado por mulheres. E isso é um escândalo, pelo menos. Assim, uma coisa... Como assim? É isso aí. E até por essa questão que a gente falou de história de Lucas revisitar, pegar alguns dados, tentar ir atrás, né? Parece que mesmo que ocorreu uma pesquisa historiográfica mesmo de Lucas, né? Isso. Tem vários textos que só tem no Evangelho de Lucas, Isso, e esse sendo um deles. Isso, material exclusivo de Maria é impressionante em Lucas. A N.T. Wright põe que talvez nesse trabalho de pesquisa Maria estava viva e ele pôde sentar para saber, ou pelo menos ele visitou quem conhecia ali. Então a gente pensa assim, tem relatos sobre Maria que só se Maria tivesse contado, Maria mãe de Jesus teria contado. Então assim, do início, né? Ou se tem algum documento que ele possa ter consultado que era de alguém muito próximo a ela. Muito próximo. De qualquer jeito, essa pesquisa pegou esse lado assim. A gente fala, talvez pensando assim um pouquinho mais de Lucas, você sempre tem que lembrar que Lucas, quando você vai pensar em Lucas, você tem que pensar nas 2 obras, no Evangelho e em Atos. E aí você entende essas 2 obras como o fim é o Evangelho chegando aos gentios, né? E tem uma parte em Atos que Lucas, talvez o Fontana até vai tentar desmentir falando de alguma coisa, mas é interessante pelo menos. Não, e tudo bem. Meu respeito. Não, faz desmentir dizendo, isso aí é um estilo, que pode ser, mas no livro de Atos, o Lucas tem horas que ele vai falar de Paulo, falando na terceira pessoa, e daqui a pouco ele começa falando com ele, incluindo ele na narrativa, e depois volta. Então, alguns estudiosos falam aqui ele estava junto e aqui ele parou para fazer sua pesquisa. Mas isso tudo para a gente saber um pouquinho do contexto ali. Não é o primeiro evangelho. Marcos, majoritariamente entre os estudiosos, é o primeiro, fala que ele é o primeiro, mas ali Lucas e Mateus estão um pegando material do outro. Agora vamos pensar mais alguma coisa sobre algum detalhe que pode nos ajudar a entender melhor? Eu acho que é importante situar essa história como história imediatamente após a história do Bom Samaritano. Então vamos para o contexto literário, tá? Vai. Por quê? Não, por uma questão de tônica aí, né? No contexto do Bom Samaritano, você vê um fazedor. O Bom Samaritano, ele é um cara que é elogiado precisamente por estar com as mãos na obra, fazendo. E aí, de repente, você tem uma história imediatamente depois em que a pessoa que está fazendo, que está botando a mão na massa, é a pessoa que é de alguma maneira divertida. É daquelas ironias de Lucas que a gente pode explicar depois por que está acontecendo, mas é importante perceber que existe esse contraste. Mas tem uma provocação aqui também, né? A desculpa dos que passam direto pelo homem caído no caminho é justo o fato de estar fazendo. Uhum. Estou ocupado a ponto de não poder cuidar desse. Só que o samaritano, ele provavelmente tinha as ocupações também, mas ele resolveu que ele ia dar atenção à emergência, digamos. Sim. Então a gente tem essa construção que tem esses 2 textos que no mesmo capítulo, principalmente, você tem uma... Uma outra coisa que eu gosto dessa construção que o Lucas está fazendo é porque um pouquinho antes da parábola do Bom Samaritano, Jesus envia os 72. Isso é muito forte também. 72, primeiro que é um link que está se fazendo na época de Moisés e a liderança ali. Você tem algo ali que eu acho que está implícito aqui, pelo menos ecoando. Mas é interessante que também é um grupo grande que muito provavelmente tinha mulheres. Então ele está dizendo assim, eu tenho os 12, que é quase como um marco, um sinal
que depois a gente vai entender que é muito também sobre as 12 tribos e tudo mais, mas que como discípulos de Jesus é muito maior. Então ele está mandando ali 2 em 2, e isso é importante para a gente entender o papel de Maria nessa história aqui, que vai fazer como discípula. Quase como é uma introdução para mostrar, eu não sei o motivo, aí a gente pode especular, mas é quase como o Lucas deixando a entender, as mulheres estão fazendo parte disso aqui também. Não é quase, é isso. Eu adoro quando eu vou com calma e ele... Não, não é quase, é isso. Eu não sei o quanto que você quer já desvendar agora, mas assim, Lucas mostrando como papéis masculinos e femininos, eles tinham a sua expectativa social, e como essas duas mulheres, as duas, pervertem, ou subvertem, não vou dizer pervertem, mas subvertem esses papéis. Geralmente a gente acha que só Maria subverteu, não, Marta também subverteu, mas aí é uma questão de prestar atenção no texto. Tá bom. E é interessante também uma coisa, após esse episódio, que Lucas vai pegar, tira a oração do Pai Nosso, que em Mateus está no Sermão do Monte, e coloca logo aqui em seguida. Que pode pensar, não, por que uma oração? Mas eu acredito que também a temática, se a gente está com a temática antes dos fazedores, a gente tem uma temática logo em seguida dos que estão aos pés. Então você também vai tá aqui essa temática sendo desenvolvida. E tem mais uma coisa, né? Sobre... a gente falou agora a gente não sabe qual é a ordem dos podcasts, né? Porque a gente grava com muita antecedência. Mas a gente falou no momento aqui sobre o problema das tentativas de harmonização de todos os evangelhos, e sempre alguma resposta falta. Aqui é uma das coisas, né? Por que a oração do Pai Nosso está aqui nesse texto e no outro ele não está num lugar correspondente? Então, um dos motivos é que Jesus está ensinando a orar. Ele ensinou várias vezes. Exatamente, igual a gente repete assuntos que a gente precisa insistir e falar de novo. E aqui é mais uma dessas situações. E não só isso, Simval, acho que é importante a gente lembrar o pessoal que a escrita do Evangelho ele tem esse propósito literário que é diferente de uma narrativa linear da maneira como a gente tem de hoje. E quando a gente fala sobre o que tem antes, o que tem depois, não é só para pensar historicamente, não, é porque existe um propósito também nisso, isso, que a gente sabe, né? Que a gente hoje entende, às vezes é difícil para a mente moderna pensar nesses termos, mas ele está pensando em estruturar algo que vai falar não só a partir desse trecho. Então, por isso que é importante, quando você está lendo a Bíblia, você pensar um pouco no antes e no depois. Sempre a gente tenta buscar isso, e aqui é uma forma de aprender isso também, né, Marcos, que a gente pensa. Mas justamente porque existe um processo quase bem acadêmico, o que seria hoje acadêmico, assim, do cara pensar intencionalmente, e a gente acredita também que Deus está por trás disso. Isso. Né? É meio normal para nós, né? Quando a gente vai fazer um trabalho sobre a história de alguém, sabe? Algum personagem na história. Nós pesquisamos muitas coisas, eliminamos algumas, porque a gente acha que não é importante. E na hora que a gente vai construir, a gente tende a querer construir sempre, não, como ele nasceu, como foi a primeira coisa. Mas também a gente pode construir por temas a história dele. Tem um gênero no jornalismo que é assim, quando você vai fazer uma biografia, geralmente você segue cronologia, geralmente, nem sempre. Mas muitas vezes no jornalismo você não tem espaço para fazer uma biografia de alguém. A biografia do Tim Keller, que lançou antes dele falecer, mas não é tão recente no Brasil, tem um pouco disso. Ele vai e volta assim a partir de temas. Desculpa te cortar, e é bem legal, eu indico. Imagina, qual que é o nome desse? Perfil biográfico. Isso. Então, quando você tem um espaço restrito, você fala assim, não, cara, eu preciso abordar determinadas coisas que são relevantes para aquele momento, ou para aquele público, ou para aquele caderno de jornal, né? Você não vai fazer uma biografia do cara, mas você vai fazer um perfil.
Né? E aí... E é interessante, por que ele reagiu dessa forma? Aí você volta para tentar entender Perfeito. Alguns episódios. E vamos lembrar que isso é importante. Por muito tempo, ou... Vamos lá. Vamos lá, eu ia falar... Eu tô infectando. Eu tô ficando muito tempo com ele. Isso é um legado. Isso é um legado. Nossa, o meu legado é esse, Paulo. Sério mesmo. Isso aí é, o cara é tem só a como ponta legado, do iceberg. O cara tem como legado canções que as pessoas entoam e tal. É coisa linda. Mas assim, principalmente um bom tempo depois da Bíblia, quando se volta a ler os textos originais, começa a pensar no gênero. E por muito tempo, por algum tempo, se olhou os evangelhos como biografias. E hoje a gente sabe muito bem que os evangelhos não é a biografia de Jesus. O evangelho é o evangelho. O evangelho é tão popular e tão forte que você até encontra evangelhos na época de Jesus, antes de Jesus, mas ele se auto-faz um gênero, né? Como várias partes da Bíblia. Então você tem essa história que talvez se aproxime muito mais da... Como é que é o nome que você falou? Perfil. Um perfil. Perfil biográfico. Porque aqui é interessante, as pessoas falam, mas por que não tem a infância de Jesus? Não tem a infância, porque o gênero evangelho não tem infância. O gênero evangelho tem o triunfo, a parte mais importante de um rei. E uma das coisas mais interessantes dessa história é que a ausência da narrativa da infância faz com que surjam depois evangelistas apócrifos que tentam imaginar o que foi a infância de Jesus, e você tem os evangelhos da infância de Jesus precisamente tentando imaginar isso daí. Tem um desses perfis, talvez o mais famoso deles, está num livro chamado Fama e Anonimato. É um perfil do Frank Sinatra e chama Frank Sinatra Está Resfriado. E o repórter, ele tenta traçar o perfil de quem é Frank Sinatra em Nova York, a figura de Frank Sinatra para a cidade de Nova York, e ele faz um perfil duplo da cidade de Nova York e do Frank Sinatra. Muita coisa fica de fora. Tudo que é Frank Sinatra fora de Nova York fica de fora. E o mais interessante dessa história do Frank Sinatra estar resfriado é que em nenhum momento o Frank Sinatra topou falar com o jornalista. Ele ficou encalacrado no hotel o tempo todo da apuração, e ele sempre dizia que estava resfriado e não podia atender. Então todo o perfil é feito com entrevistas com a camareira do hotel, com o cara que está... doorman, como é que... O cara das malas. O cara das malas, porteiro. Exatamente, porteiro. Então, o perfil todo é feito em apuração com funcionários do hotel e pessoas próximas. Em alguma medida, Frank Sinatra Está Resfriado me lembra um pouco o jeito de Lucas confeccionar o seu evangelho. Uhum. Diferentemente de Mateus e de João, que estavam ali e viram as coisas, Lucas ele tem que recorrer à camareira. Uhum. Lucas tem, né? Jesus não está resfriado, ele está ressurreto. Mas não, e é só pelo fato de resolver a linhagem de Jesus que a gente ainda tem algum relato. Que não é como Marcos, que Jesus já começa fazendo milagres e é isso aí. Ele já está na cidade lá fazendo milagres, curando e tudo mais. Mas entrando aqui, Jesus ele chega, depois da parábola do bom samaritano, que Jesus fala para o religioso, né, para o mestre da lei, ele responde, então vai lá, com misericórdia, respondeu o período da lei. E Jesus fala, vá e faça o mesmo. E aí Jesus vai para a casa de Marta e Maria, que no fato aqui não aparece Lázaro, né? Interessante, é um material exclusivo. A gente não tem certeza também, é muito provável que seja a mesma Marta e Maria, porque são duas irmãs e tal, mas não fala nada sobre Lázaro, não fala que elas eram irmãs de Lázaro. Tem uma coisa importante a respeito da ausência de Lázaro aí, mas de novo, eu não sei o quanto que a gente já quer desvendar uma parte do contexto. Isso já pode. Que é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender aí é o seguinte, Marta é a chefe da casa. Sim. Isso. Tá? Se Lázaro estivesse, talvez o contexto, o desenrolar da história fosse outro. Mas o que aconteceu com Lázaro? Já morreu de novo? Não
não sei. Não está no texto. Entendi. Agora, o fato tirando o cochilo, provavelmente. Ele não estar é importante para a gente perceber. Mas é ele não estar, só para eu entender aqui o que você está querendo dizer. É ele não estar porque ele não está, porque ele não está mais entre nós. Ainda. Ou ele poderia... Ou alguém se torna chefe por alguém não estar presente. Alguém se torna chefe por outro não estar presente. Ok. Tá. Vamos lá. Eu chego na tua casa. Vamos lá. Então, eu chego na tua casa. Não tá nem você nem a Natália. Sim. Mas tá a sua sogra. Quem que é chefe da sua casa? Só minha... eu tenho que... eu tô sentindo uma pegadinha aí. Talvez Lázaro estivesse sentindo Mas assim. é interessante, Mas, que a gente olha as configurações familiares, né? Isso é maravilhoso. E é uma também. coisa impressionante. Mas isso é uma coisa que a gente tem que falar. Porque a configuração... Isso aqui é muito bacana. Porque a gente fala, não... Mas essa configuração familiar, desde o começo, toda vez que ela aparece, ela é essa configuração disfuncional. Sim. Que ela não é favorável para essas pessoas, muito menos na época de Jesus. Isso. Aqui a gente tem duas... Na casa, Marta é a chefe da casa. Duas irmãs, é uma família. Sim. Não se enquadra no que a gente chama, Que não de tão família casadas E por tem que ser lido como família. Se não for lido como família, a gente não entende o texto. Não, e que não casaram por algum motivo. Não sabemos qual. Ainda não casaram ou Mas não se casaram. Não Né? casaram, Então, não casaram. pronto. Porque A gente era sabe muito pouco, cedo, cara. Era muito Não tem- cedo. elas têm pelo que a gente vai conhecendo, né? Não só na leitura direta aqui, mas a gente pega os paralelos aqui, vai encontrar essa idade aqui, já é a idade de quem não casa. Quem já perdeu, né? Já não está mais Não que não possa casar, não possa mas casar ainda, não mas era esperado comum, que não era estivessem comum. casadas. Tem algumas dicas no texto de algumas coisas aí, né? Primeiro, Marta o recebeu em sua casa. Provavelmente Marta era mais velha. Tudo bem que pra gente era óbvio, mas vou deixar um pouquinho isso. Talvez Maria, sua irmã, ainda poderia ser uma idade de casar. Só uma mas coisa que pensando talvez não é nisso- óbvio. As mulheres na época de Jesus casavam com 13, 14 anos. Sim, Só para deixar claro também. Para nós isso é um escândalo, mas isso... Com alguma frequência. Então, quando a gente olha isso, então pensar trazer para cá, né? As nossas configurações familiares hoje. A gente tem tio e tia cuidando de sobrinho como se fosse filho, tem vô e vó cuidando de neto como se fosse filho, tem o vô morando com a neta que tem um filho, que tem uma filha. E essas configurações que geralmente a gente fala, não, a família é o casal e 2 filhos, o casal e 3 filhos, o casal e 1 filho. Aqui a gente tem que repensar isso aqui, né, para nosso tempo e para qualquer tempo da história. Para qualquer tempo da história a gente tem que repensar isso. A gente aqui está vivendo... no nosso país aqui, a gente não está vivendo o tipo de guerra que está acontecendo em outros lugares do mundo. Mas os orfanatos, eles existiam por causa da quantidade de doença que nós tivemos e não eram controlados, por causa das guerras que nós tínhamos. Então, era normal alguém encontrar um filho de um vizinho que tinha perdido os pais e você falar que esse era teu filho também. Né? Então, tem um montão de gente falando de uma situação... E nas comunidades carentes isso também acontece, né? É numa situação de... Eu peguei esse filho, peguei para criar. Hoje, né, tem uma fala de que isso é uma coisa negativa, mas isso era sobrevivência. Isso era sobrevivência para aquela criança de uma família que não podia criar porque se desfez ou porque o dano, a falta material fez isso. Mas aqui a gente tem, então, a gente é levado a olhar para isso, para que as famílias que hoje não estão naquele modelo onde está todo mundo insistindo nele como se esse fosse o modelo da família. Então, lembrar que, desde sempre, Jesus visita e vai lá. E estava lá. Duas mulheres formando uma família. Formando uma família e receberam Jesus. Jesus foi lá e se ele quisesse dizer para a gente, através desse texto, que tem uma família que funciona é funcional se for de um jeito, então a gente teria, Jesus só ia na casa que as famílias Tanto é uma família que tanto que é uma família que elas estão brigando, né? Pois é igual a família. Isso é a maior prova. Cara, não é a maior prova que um tá falando, eu faço mais que você aqui nessa casa. Isso aí não é uma família, gente? Eu cozinho sempre. Então, é muito comum. Isso é relação. É muito comum vó cuidar de irmã. criança, do filho. E é uma família também. Tá. Então, e aí eles vão... Qual que é o lugar aonde essa casa está? A gente tem pelo Evangelho de João, né? Que é perto de Jerusalém ali. Qual que é o... Betânia, não é? Betânia.
E aí eles chegam lá, Jesus chega com um montão de discípulos. Sabe que eu estou um pouco contaminado com The Chosen. Eu assisti... Vamos ver se The Chosen acerta. Vamos lá, Vitor. Não, dessa vez o The Chosen eu acho que... Assim, bom, o The Chosen... Quem define isso sou eu. Não, eu tô contaminado porque... Isso daí, né? Não, mas é interessante porque o The Chosen? O The Chosen, ele vai estudar vários estudiosos e vai tentar... Pega as tradições e o legal também, é que tentar pôr em prática, tentar fazer isso adaptar para um filme. Eles estão lendo o texto como nós estamos lendo aqui, mas eles pegam as tradições também, né? Isso. Então isso traz um montão de coisa além da liberdade poética. Eles ouvem a tradição judaica, a tradição cristã e a protestante, a católica, né? Eles podiam ouvir mais acadêmicos, mas fora isso... Mas daí, aí nem faz vídeo, aí não faz nem série. Aí não ia gravar. Aí não faz série, eu tô né? brincando. Gente, eu fui ácido. Não tem nem Jesus, né? Boa! Muito boa! Você mereceu, dependendo da cadeia. Você tá batendo em mim? Dependendo da cadeia. Muito. Mas assim... Se for os do Tucuruvi... Agora... Eu nem sei. Ai, agora que eu peguei. Nossa, que horrível. Mas assim, eles entram e aí tem o fato aqui. E o fato é uma coisa meio simples, assim. Diria até que é meio boba. Depois a gente vai corrigir que não é. Mas parece que é meio boba. Tem tantos episódios importantes aqui e ele vai contar esse episódio. Isso já traz para nós um sinal bom. Assim, porque Lucas, entre tanta coisa importante de pesquisa, dele de histórias, de tradições, essa história, ela é lembrada. Primeiro ela é lembrada e por que ela é colocada aqui, né? Isso são um fato, porque é uma história mesmo, é uma briguinha de família, que é como se a gente falasse assim, é uma briga de família. A mulher, briga de duas irmãs. Duas irmãs, uma ficou mais ofendidinha que tá com o serviço maior. Quem nunca, né? A gente brincou aqui, entre marido e mulher, entre... irmãos. Entre genro e sogra. Fazendo o trabalho de escola. Sempre tem aquele cara que vai fazer o trabalho e o outro que vai apresentar. E todo mundo tá lá, assim, tudo. Pensa aqui, só dando um passinho atrás antes, pensar numa coisa que talvez não é tão comum pra gente aqui, no contexto de hospedagem da época, né? De ser hospedado. Essa é a principal coisa. Eles chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Então, talvez a Marta chega, vê Jesus, seus discípulos se encanta de alguma forma e fala, vamos lá em casa, eu tenho que te receber, Jesus. Daí ela chega pra Maria e fala assim, tá vindo Jesus aí, eu não sei, né? Tô fazendo aqui um The Chosen aqui na minha mente. E nos 2 episódios, Marta chega primeiro. É interessante isso. Ela é a que recebe Jesus sempre. Com o Evangelho de João, né? Mas aí eles vão. E o que você tem para falar sobre essa cultura de hospedagem? Quando... Opa, travou. Ele ia fazer. Pode falar. Eu gosto de falar. Vamos lá. É o seguinte. Fala, vamos lá. É o seguinte. Vamos lá. Isso. É que eu não sei se essa merece. Tá bom. Entendeu? Mas assim, eu gosto de consultar uma estudiosa de Lucas em particular quando o assunto... Anne Isaac? Não é Anne Isaac. Não é Anne Isaac. Né? Mas quando o assunto são as culturas domésticas que estão em jogo, que é a Diane Chen. Diane Chen é uma estudiosa chinesa radicada nos Estados Unidos, ela é comentarista do Evangelho de Lucas. E nesse caso em particular, eu gosto muito de consultar o que ela tem a dizer, porque ela vem de uma cultura de honra e desonra. Sendo chinesa, ela é, em primeiro lugar, uma mulher, como Marta e Maria. Em segundo lugar, ela é uma chinesa radicada nos Estados Unidos e ela vem de um ambiente de cultura de honra e desonra. A gente pode teorizar a respeito dessas culturas, mas a gente não viveu. Ela vive isso na carne. E o que é hospitalidade na cultura dela se assemelha mais ao que é hospitalidade no Antigo Oriente do que o que é hospitalidade no nosso contexto, né? E aí o que acontece? Para Diane Chen, o que está em jogo aqui é precisamente uma questão de chefia de casa. E o fato de Marta ser a chefe da casa
a coloca em situação de vulnerabilidade e possível desonra, a depender do que acontece durante a hospedagem. No ambiente. Isso, exatamente. No episódio de hospedagem. Ou seja, tá? Maria tá colocando em risco. Maria não sofreria as consequências de ser má anfitriã como Marta sofreria. Entendi. Tá? Então, o que está sendo colocado em jogo aqui, por um lado, não existe um homem, chefe da casa, aqui nesse episódio, que se responsabilizaria por uma eventual falta de hospitalidade caso acontecesse. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma mulher que já sofreria as consequências de uma hospitalidade ruim, se o homem estivesse, agora sofrerá duplamente. Por ser ela mulher e também por ser a chefe da casa. Então, a situação de Marta é complicada duplamente aqui. E terceiro, está acontecendo algo debaixo da autoridade de Marta que não deveria estar acontecendo. E essa é a terceira parte de revelar ou de desvelar a subversão dessa história, que eu não sei se a gente já quer avançar, mas é o fato de Maria estar sentada junto com os discípulos. Mulher não tem essa posição. E o fato de Maria estar sentada ali junto com os discípulos é responsabilidade de Marta, porque Marta é a chefe da casa. Então, o que está acontecendo ali? Marta está vendo 3 coisas que podem cair nas costas dela, como normalmente e corriqueiramente cairiam. A terceira, muitas vezes mais ignorada, que é o fato de que, olha, Maria está lá sentada junto com os homens, junto com os discípulos. Isso é potencialmente uma situação de desonra. Jesus, já pensou se alguém passa aqui e olha pela janela e vê? Você acha que é só você que vai sofrer as consequências? Vão falar mal de mim depois, né? Então, Maria... Mas essa é uma parada... Cara, isso me dá ainda mais compaixão pela Marta, né? Me identifico ainda mais com ela. Mas vamos voltar um pouquinho. Só deixa eu voltar um pouquinho. Ela entra, eles entram, um bando de discípulos. Bando de homens. E que não são nem só 12, talvez. Pode ser muito mais. Montão de gente entra. Marta começa a servi-los, pelo menos no básico. Então, eles estão no lugar. E aí, você tem a Marta percebe que não vai dar conta. Que o negócio vai ser desonrado ali, a casa não vai dar conta de hospedar. Claramente ela tem um carinho especial por Jesus, é o mestre e todo mundo que está ali. E aí, ela não só... por que ela não vai conversar com a irmã? E ela vai vai confrontar Jesus. Essa é a segunda subversão. Que é a parada assim, ela vai conversar com Jesus, em vez de falar, Maria, vem cá. Chega aqui. Daí o The Chosen dá um erro não. Eles tentam adaptar. Que no The Chosen ela tenta falar com Maria, Maria finge que não viu. Pode ter acontecido. Eu não vi esse episódio. Eu não vi esse episódio. E aí, muito legal, e aí ela fala com Jesus, ela meio que dá. Mas é tão interessante. A minha leitura aqui... Deixa eu só falar do The Chosen, que é legal. Tem uma hora que é Marta. Jesus já dá essa resposta. E Marta fala, para, Jesus. Eu achei de uma sensibilidade que ela fala assim, eu estou muito constrangida. Assim, dizendo, não, para, já entendi. E Jesus, não vou parar. Não tem problema nenhum, você fez certo. É que o que eu estou ensinando é muito... É quase como assim, é maior do que o certo. Cara, é muito interessante isso. É maior do que o certo. É isso. Dentro do que é a convenção... É isso que é a parada. Se o certo é a convenção social, ela tá... o que Jesus está ensinando é mais então, importante. Então, quase que assim, Marta, você não está errada. Eu só estou ensinando no meu reino. Aqui na nossa... É fácil a gente fazer uma transposição aqui, porque todo mundo já teve briga de família, de se sentir injustiçado. Todo mundo já tinha injustiça de que, caramba, estou lavando a louça a semana toda, ou eu estou cozinhando a semana toda, ou eu só estou vivendo, cuidando das crianças. Eu estou fazendo... nesse momento aqui, era para a gente estar dividindo. Ou a gente faz tudo junto e nós iríamos lá sentar junto.
Então, se a gente transpõe aqui, né, não considerando esses elementos que o Fontana falou agora, transpõe e traz o assunto para cá direto. Vamos trabalhar tudo e fazer tudo que precisa ser feito agora e vamos sentar na frente de Jesus juntos. Então, a gente cozinha tudo que tem para cozinhar e vamos sentar e a gente vai dividir os dois momentos. Que, via de regra, é assim, dividir o serviço de casa. Mas quando a gente está olhando para isso aqui, dá para imaginar a tensão que não é a tensão do dia, é a tensão da vida. Uhum. E sendo a tensão da vida, não é o que acontece na hora, acontece sempre. Então, tem uma coisa que aconteceu ontem que me faz brigar hoje. Então, aconteceu semana passada e me faz falar hoje. Pode não estar acontecendo nada agora e eu tenho tensão do mesmo jeito. Não está acontecendo nada. E alguns aqui estão ouvindo agora o que a gente está falando e sabem que vai chegar em casa e tem uma tensão lá que é da semana passada. E isso aqui é tensão de família. E Jesus está lidando com a tensão de família, mas dando um significado eterno para uma tensão familiar. E vocês percebem, legal, a gente, por escala aqui da turma de vir gravar o podcast, não temos nenhuma mulher aqui. Mas vocês percebem que se fosse uma mulher reclamando de um homem, e Jesus falasse, ele escolheu o melhor. Isso, essa história não teria sentido. Não teria sentido. Lucas não ia nem colocar aqui. Não, Lucas não queria colocar. Por isso sou enfático de dizer, a intenção de Lucas é efetivamente a posição da mulher enquanto discípula em pé de igualdade com os homens aqui. O que Marta faz aqui, que é ainda mais interessante, é o que você chamou a atenção. Cara, ela vai em Jesus. E quando ela vai em Jesus, tem um negócio soberbo acontecendo aqui do ponto de vista narrativo. Assim, uma habilidade de Lucas de narrar fora de série, que é o seguinte, Senhor. Então, cara, você está chamando de Senhor e no contexto da antiguidade, chamando de Kyrios. Né? Senhor, e você está dentro da sua própria casa. Né? Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Até aí é uma indagação. Mas aí vem um negócio que é o dono da casa é o dono da casa. Então ela chega e fala assim, dize-lhe que me ajude. Ela dá uma ordem para Jesus. E aqui é a segunda subversão, que ela está fora de papel. Maria estava fora de papel. Marta aqui também está fora de papel. Agora ela é a anfitriã que está mandando na visita e mandando num homem. E mandando no mestre. Que ela acabou de chamar de Senhor. Então, tem uma dinâmica aqui que ela é fascinante, que eu acho que Simval vai muito na veia quando ele diz assim, o que está acontecendo aqui é o que acontece nas famílias dioturnamente, é o problema odierno. Estava lá situado na cultura do Antigo Oriente, mas com as nossas próprias características culturais, essas coisas também ocorrem. E aí, quando essas coisas se encontram com um mestre amoroso, aí a gente encontra algo transcendental acontecendo. Porque aqui, a gente, às vezes, tem a ideia de que Jesus pode, quem sabe, ter sido rigoroso demais com Marta, né? Pô, cara, Marta estava só... Para começo de conversa, Marta estava com a razão. E Jesus fala isso. Né? Eu gosto de... Eu não gosto de ficar revendo muito tradução de Bíblia, como se eu fosse traduzir melhor do que o tradutor, mas tem uma coisa que me incomoda na NVI aqui, que são os pontos de exclamação. Marta, Marta, eu não sei. Eu não sei se eu não colocaria uma vírgula. Para quem não sabe, no texto original não tem pontuação, tá, gente? Na NVT são vírgulas. Porque o que sempre me parece, vocês querendo empurrar a NVT. Porque o que me parece que Jesus está dizendo é assim, ó. Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com tantas coisas. E aí, cara, Jesus, aparentemente, ele está entendendo toda a dinâmica do problema familiar que a gente sempre tem, que é a briga para ver quem fez mais no TCC, ou quem lavou o banheiro e quem lavou a cozinha. Semana que vem a gente inverte, tá? Porque eu já não aguento mais os seus pingos de xixi na tampa do vaso. Né? Isso existe. Né? Jesus está olhando para isso. Na casa delas talvez não teria, mas não vem ao caso. Com esse monte de homem. Lázaro tá um bom tempo fora. Botou Lázaro para correr.
Lázaro não tá aí para isso acontecer. Mas quando ele fala que tem tantas coisas inquietando Marta, sim. Não me parece que esse tantas coisas é o vaso que está ali fora de lugar, a comida que está no fogo e as folhas que precisa varrer para fora. Me parece que as muitas coisas que inquietam Marta podem ser, sim, as coisas que ela carrega, um pouco do passado, as questões da dinâmica familiar com Maria, e também o fato de estar a cargo daquela casa, de ter todas as pressões de ser uma boa anfitriã, de Maria... Esse é um bom jogador. De Maria. A Marta também. A Marta também. As duas são bons. Desculpa, aí eu viajei. Fui mal, passei. De Maria. Do fato de que Maria está lá sentada no meio dos homens, com os discípulos, já sentada, ouvindo, posição que não era dela, vai recair sobre Marta. Agora, isso. E Jesus alivia o fardo de Marta em todos os aspectos. A gente foi Maria está aqui, está na minha conta. E é quase como se ele estivesse dizendo assim, Marta... Vem também. Vem também. A gente pulou para Marta, sem falar um pouco de Maria. É bom esclarecer, talvez nós estudamos isso, mas quem está nos ouvindo não, talvez. Mas os textos, essa expressão aos pés de Jesus, é uma expressão que você encontra em outros textos da época do primeiro século, que é uma expressão de discípulo aprendendo. Assim como tem, quando Mateus vai falar, e Jesus assentou-se, né, no monte, o assentou-se é uma expressão ou de juiz sentando para julgar, ou de um professor sentando para ensinar. E aos pés hoje ainda também tem isso, né? Estou aos pés do apóstolo Paulo fala isso. Aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel. Ou seja, quando alguém fala, eu estava aos pés, assim, eu estudei. Se falava, eu estava aos pés de Harvard. Eu estudei em Harvard. É isso que um pouco, ou mais que estudei. Eu fui escolhido, porque para ser um discípulo tem que ser escolhido pelo rabino, não pelo é mestre. Você que escolhe seu mestre. Não, você não escolhe. Que escolhe você. É ele que escolhe você. E aí você larga tudo e segue e aprende. Então, quando o texto do nada fala que Jesus entrou e Maria estava aos pés de Jesus, quem está lendo no primeiro século da era cristã está entendendo que ela estava estudando com Jesus como uma discípula. Que não era disposição de aprender, ela estava como quem não é uma aprender. Especulação que ele está fazendo. Isso é o texto de Lucas que está dizendo. Não é tanto como se Maria tivesse descuidado, se Marta tivesse descuidado e Maria foi para lá. Ela não está só... Não, ela não foi prestando atenção, sentou no sofá, tá ouvindo. Aí tá ouvindo e daqui a pouco ela senta no chão e ela... Nossa, que menina, que nem uma criança prestando atenção numa TV. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que ela assumiu um papel de homem. E aí tem o fator mais importante. Só homens podiam estudar. É esse que é o mais importante isso quando você isso e isso pega para as duas. Isso pega para Maria e pega para Marta também. Marta porque se alguém descobre, e Maria porque, cara, que ousadia. Agora, isso tem uma importância literária para Lucas fenomenal. Por isso. E aí a gente, por que a gente sempre começa interpretando com contexto histórico e contexto literário? É por isso, porque aí isso vai responder por que ele seleciona esse texto. Porque se você olha para o texto do Bom Samaritano que veio antes, qualquer ideia que o texto do Bom Samaritano pode passar, em alguma medida isso é verdade. Que a ortopraxia é mais importante do que a ortodoxia. Ou seja, é mais importante fazer a coisa certa do que saber a coisa certa. A história do Bom Samaritano traz essa tônica. É o cara da teologia ruim. É o cara da teologia ruim que faz a coisa certa. E é o cara da teologia ruim que é elogiado, porque ele soube se fazer próximo. Os e de certa forma tem verdade. Então se ocuparam em tentar pensar o mundo. O importante é transformá-lo, né? É alguma coisa do gênero, uma calma. Cara, eu lembro do lançamento de eu vou tentar, eu vou esconder um pouco os nomes, né? Mas eu lembro que
uns 15 anos atrás, uma grande editora no Brasil lançou um selo de livros acadêmicos teológicos. E foi fazer um lançamento, eu fui convidado, meus pais também, e chamaram uns 3 nomes grandes no Brasil, mas bem diferentes teológicos. Chamou um presbiteriano, chamou um grandão também, mas que já não estava mais em igreja histórica, tudo. Aí eu lembro que uma das perguntas era isso, né? Qual a importância de... É um lançamento de um selo teológico, acadêmico. Qual a importância de a teologia, uma boa teologia para um país? Aí o reformado vai dar todo aquele como é o que forma um país praticamente, né? Isso. E o outro pastor cita essa história para falar nenhuma. E é um pouco disso. De certa forma tem a verdade. Só que tem que ler e continuar lendo. Porque aí você... Porque na sequência... E eu fiz uma brincadeira aqui que eu falei sobre Karl Marx, em tese exato. sobre Feuerbach, ele fala isso, né? A praxis, o quanto é importante da prática, porque até então, Marx fala assim, né? As pessoas estão pensando no mundo e não estão praticando as coisas, a transformação que é necessária. E nesse sentido... E a parábola do bom samaritano leva a gente a pensar isso também em alguns sentidos. E é para pensar isso. Sim, só que não existe só a parábola do bom samaritano. É esse o ponto. Quando, em muitas coisas que Marx diz, essa está longe de ser das piores. Essa está longe de ser. Agora, a questão é como isso é temperado por um conteúdo daquilo que faz transformar. Né? Opa, peraí, é verdade, é o cara da teologia ruim que fez a coisa certa. Então, gente, não importa mais. Vão e façam o mesmo? Vão e façam o mesmo? Tá, beleza, vão e façam o mesmo. Mas espera aí, deixa eu colocar uma história aqui logo depois, porque tem um lance aí de saber escutar e escutar como que você faz essas coisas e o que é importante, o conteúdo do que é esse evangelho que a gente leva e o conteúdo do que é essa transformação que a gente pratica e que é tão importante que num contexto em que tem um grupo de pessoas que vai ser proibido de ouvir esse conteúdo, de ser discípulo desse conteúdo, eu vou colocar aqui uma história que para esse grupo não vai ser proibido porque tem que ouvir também. Porque tem o direito de escutar, mas mais do que isso, escutar é a melhor parte. E essa parte não vai ser tirada. Por isso que eu até acho, na minha liberdade de The Chosen, de pensar o seguinte, que o que Jesus está dizendo nas entrelinhas é: Marta, vem cá e senta você também. Cara, e assim, porque quando... O que acontece? Ela senta, então existe uma... Dá a entender que Jesus também a permitiu sentar, ok? Sim. Se não a convidou, a gente não tem isso, mas se ela está aos pés de Jesus, e Jesus depois vai legitimar, é isso que é o fato. Sim. Então ela está lá, ela está aprendendo como um homem, né? Vamos dizer assim, como os direitos dos homens. Então, a gente tem que lembrar, gente, que são séculos de tradição onde o homem recebe a bênção que vai ser passada para a família, para a mulher. Nunca é a mulher diretamente. Então, a circuncisão é o sinal dado ao homem para a família. Uhum. E a gente começa um momento de transição onde o batismo, ele agora abraça homens e mulheres. Isso. E aí você vai ver Paulo, o episódio acontece antes. Mas Lucas escreve depois de Paulo. Então, quando Paulo fala em Gálatas que em Cristo não há homem nem mulher, é porque Paulo já recebeu essa história e recebeu outras histórias. E Lucas é paulino. Né? Se há um evangelho que é paulino, é Lucas. Então, assim, essa história aqui é muito importante. Por isso que eu provoquei no começo. Que historinha ridícula, parece. Para que está aqui? E aí a gente começa a ver a grandeza dessa história junto com outras histórias, não só o papel de Maria, mãe de Jesus, não só o papel das mulheres. Então, assim, essa história ela vem trazer... Opa! No meio desses 72 que foram, tem mulheres, porque elas estavam sendo discipuladas. Então, isso é muito... Parece que hoje, que a gente já teve toda essa conquista, não valoriza isso. Ah, não, você está vendo... Não, cara, isso aqui é muito chocante. A lógica também que a gente tem para esse tempo é a lógica do filho mais velho.
Então, pela lógica do filho mais velho, quem é que senta? É Marta. E o mais novo é que serve. Na falta de servos numa casa, o filho mais novo, ele pela lógica natural da idade, a antiguidade é quase que um posto. O mais novo é que vai fazer o trabalho. E aqui a gente tem mais uma vez daquilo que a gente vê várias vezes acontecendo no Antigo Testamento, de necessariamente essa hierarquia mantida pela tradição, ela tá lá, pega o mais novo, pega o do meio, pega a mulher, né? E aqui a gente mais uma vez tem essa inversão, a irmã mais velha, né? E a preocupação, aquilo que o Fontana falou, é aplicado ainda nessa... A preocupação que repousa sobre alguém que sente o responsável pela casa. Por mais que a gente queira dividir, né, as coisas na nossa casa, a gente sabe que tem algumas preocupações que estão na cabeça ou está no coração daquele que está ali. Então, pode ser que dividiu as coisas, e eu não sei como funciona na casa de vocês, quer dizer, sei porque a gente é amigo o suficiente para saber que talvez um de vocês esteja mais preocupado com as coisas da casa e a esposa mais preocupada com as crianças. Ou o contrário. Mas quando está falando Marta, você está preocupado com muitas coisas, é uma leitura do coração dela. A preocupação de Marta, né, se a gente está falando de uma... aquela situação é uma situação e a gente tem que aplicar a leitura completa, mas quem está cuidando no sentido de ser o dono da casa, a gente tem a preocupação da pintura que não foi feita. A gente tem a preocupação das contas dessa casa para pagar. A gente tem a preocupação das outras coisas que estão no entorno de administrar. E quando chega um grupo de 12 pessoas para comer ali na casa dela, a gente pode pensar no que é a economia doméstica desestabilizada por algum grupo grande que chega. Então, quando ela está preocupada com um montão de coisa, é assim, se eu e minha esposa a gente vai receber um grupo de amigos, tem coisa que a Adriana sabe que não precisa se preocupar. Se a gente for servir uma bebida, eu vou pensar nisso. Se a gente for servir... O que a gente vai servir de comida, a gente vai conversar sobre isso. Mas tem algumas coisas que ela não precisa se preocupar. Que eu vou pensar nisso. E tem coisas que eu sei que eu não preciso me preocupar, que ela vai pensar nisso. Agora, alguém aqui que está sozinho, Marta, você está preocupada com um monte de coisa. E quando a gente aplica isso, falar assim, qual é a... Jesus visita a nossa casa hoje. E ele falasse o nosso nome 2 vezes, dizendo, você está preocupado com um montão de coisa. Qual é esse montão de coisa que a gente está preocupado? Que tira a gente completamente do jogo que é estar aos pés de Jesus. Que tira completamente a gente de depender de Jesus, que faz a gente pensar, depender da gente mesmo. Eu tenho que marcar os exames, eu tenho que... Nossa, esse menino não fez a lição de casa. Nossa, essa parede está suja. Essa casa está desarrumada. Sim, Val, é meio mala ficar voltando na viagem que eu e o Botelho fizemos, cara, mas... Não, tem que voltar várias vezes. Então, voltem lá, por favor. Mas a gente sai para ir para um congresso missionário. A gente já falou na Vila algumas vezes sobre ele, então eu não vou recapitular o que é o congresso que a gente foi. Mas aí, se você não está habituado a ver os cultos da Vila... Vá lá e dê uma olhada, né? Que a gente explica lá. Mas o lance é o seguinte, cara, é um congresso de muita importância do ponto de vista de evangelização global, missões globais. E, cara, você conhece um pouco da minha história, porque eu já contei, o Zé conhece um pouco dessa história também, mas assim, eu saio de casa no dia do meu voo e a Lara não quer ir para a escola, cara. Nossa. E aí, você conhecendo a minha história, você sabe o peso disso. E eu me vejo nessa história. E eu me vejo nessa história falando, nos dias de congresso que eu tô ali para estar aos pés de Jesus. E, cara, Deus foi gracioso e muita coisa aconteceu ali. Mas quantas vezes o meu coração não estava lá no Brasil ou aqui no Brasil? Como que foi a Lara hoje? Como que foi ela na escolinha? Será que aconteceu alguma coisa nessa escola? Por que ela não estava querendo ir? E pode ser a coisa mais normal do mundo, crianças não quererem ir na escola, é a coisa mais comum que pode existir. Mas como as muitas inquietações, elas têm um poder monumental de nos roubar o espaço
de sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tem a dizer. Ainda que você tenha se proposto a viajar para o outro lado do mundo só para isso acontecer. Pois é. Né? São preocupações legítimas, né? Acho que isso torna ainda mais difícil. Eu queria trazer um negocinho para a gente encerrar. Talvez, eu não sei se Lucas está na mente. Jesus, em seguida, ele ensina os seus discípulos a orar. Então, a gente pode entender que Maria está ali, e talvez Marta também, provavelmente. Eu gosto, assim que ele acaba o Pai Nosso, ele fala assim, então disse, suponham que um de vocês tem um amigo que corre no meio da noite para recorrê-lo, dizendo, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. É muito interessante essa história estar logo depois de um amigo que chegou e vai ser desonrado e eu não tenho nada para oferecer. E aí Jesus está ensinando isso sobre oração. Então assim, eu com certeza, mesmo Lucas está pondo porque ele está falando sobre obrigações de visitas, honra, e provavelmente Marta está ali, caramba. E ele está falando, olha, esse amigo você já está quebrando uma honra ou pedindo um favor elevado para não sofrer tanta desonra, porque um amigo chegou e você precisa de algum pão. E mesmo assim, por você insistir, você vai receber. E aí ele vai falar sobre esse incômodo que você pode fazer com Deus. Mesmo, às vezes, você tendo, vamos dizer assim, desonrando para salvar. É quase assim. Você bater na porta de um amigo seu para salvar sua honra. Ele fala, tô dormindo, tô com meus filhos. Não, por favor, vai. Sei o quê. E aí Jesus fala, toda vez que você insistir, vai ser aberto. Ele está falando assim, como se está recorrendo a Deus de um jeito meio fora da hora. Do lugar. Ou seja, na minha cabeça é o seguinte, voltando para o texto. Esse texto não só fala que as mulheres têm esse direito e até o privilégio de ser discípulas de Jesus, assim como os homens, mas o texto está dizendo que as mulheres têm o direito de questionar o próprio Deus ou de entrar num diálogo como todos os homens teriam. Porque se isso fosse um homem na casa, ele poderia falar, você é minha visita, mas então me ajude aqui a fazer as coisas estar no lugar aqui como eu sou. Isso não poderia ser um pouco mais... Poderia ainda ser meio incômodo, mas não seria um escândalo como Marta está fazendo. Ou seja, quando Jesus não repreende Marta, ele está dizendo, nem isso eu vou tirar de você, Marta. Você pode questionar, você pode sempre vir. Mas eu preciso te ensinar uma coisa muito maior do que esse seu direito de vir questionar sobre a ordem. Eu estou te ensinando que não só questionar, mas você pode sentar e ser uma discípula. Mano, ensinando a ela, a todos os que estão sentados naquela sala. E todos que estão ali, estão constrangidos ali. Todos ali estão surpresos, certamente, com tudo que está acontecendo. E a gente aqui. Cara, e é no isso. bojo da Jesus história. ouvindo, né? Agora sim, você imagina depois da morte da ressurreição, aparece uma mulher entre os discípulos e fala, eu vi o Jesus. E pela tradição da cultura falaria, você não tem voz aqui. Autoridade. Você é uma mulher. Né, para dar essa notícia. E quando ela fala, eu vi Jesus, foi ele que falou que eu posso testemunhar. Eu sou uma... Então assim, ou seja, ele me colocou nessa voz, nesse lugar que eu posso falar. E Jesus escolhe ela, uma mulher, para que seja a voz dele, a primeira voz, a primeira testemunha ocular da ressurreição. Então assim, esse é um texto importante. E se você colocar com todos os textos que as mulheres estão, como Jesus está valorizando as mulheres aqui nesse texto, a gente pode hoje claramente ver o quanto a gente ainda precisa caminhar na compreensão bíblica e se desprender de alguns arquétipos do Antigo Testamento. Não que lá tinha suas limitações, mas que Jesus agora traz um novo patamar, uma nova aliança, um novo lugar. E o lugar da mulher é ao lado do homem. Tanto no casamento, como na igreja, como em missões. Não é bom que o homem esteja só. É o lado. Então assim, não acima e nem abaixo. Ao lado. Eu acho que esse é um daqueles textos que, quando a gente entende mesmo, ele começa a ser basilar.
E aí é Lucas já falando, Jesus já falava isso há muito tempo. Isso demora muito tempo, uma vida para a gente entender. Nós, homens que temos, queremos o nosso lugar de privilégio, a gente tem que entender e sermos moldados pelo texto bíblico. Né? Não pelas nossas tradições. Uma coisa que, ouvindo o relato emocionado da viagem do Fontana aqui agora, me ocorreu uma coisa tão especial e tão poderosa aqui, que as principais ovelhas, pessoas que Deus colocou para o nosso cuidado, aqui a gente está numa mesa de pastores, mas a gente pode pensar, considerar, ampliando isso, né, para a comunidade cristã, das principais pessoas que Deus coloca ao nosso cuidado, as principais nos chamam de papai, de mamãe e de amor. São as que estão dentro da nossa casa. Então, a Marta estava preocupada, como nós nos preocupamos com as pessoas que estão dentro da nossa casa. É isso aí, gente. E espero ver vocês no próximo podcast, na próxima segunda-feira, com mais um encontro que muda tudo. Espero que esse texto possa ter falado no coração de vocês, como falou com a gente também. Até a próxima. Tchau!